Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre o indivíduo e a sociedade na concepção dos clássicos, módulo 8. Na aula passada nós vimos a relação entre o indivíduo e a sociedade. Nós vimos que a sociedade molda o indivíduo e que o indivíduo também pode moldar a sociedade. Neste capítulo, neste módulo, nós vamos estudar a opinião entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação do indivíduo com a sociedade. Entre eles, nós vamos destacar o Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber. E a gente também vai analisar as perspectivas adotadas por esse assunto para analisar o processo de constituição da sociedade e a maneira como os indivíduos eles se relacionam. Segundo Durkheim, a sociedade sempre vai prevalecer sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que sempre vão assegurar a sua perpetuação. Essas regras e leis independem do indivíduo e pairam acima de todos nós, formando uma consciência coletiva que dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Elas vão consolidar instituições que são as bases da sociedade em que correspondem. A gente já viu na aula passada que as instituições são as igrejas, as escolas, a família, entre outros. Bom, nós já estudamos Durkheim antes em sala de aula e nós vimos que os estudos do Durkheim, ele é sobre a sociedade, né? O foco dele principal está no interesse de desvendar os fatores que possibilitam a coesão e a permanência das relações sociais ao longo do tempo e das gerações sociais. E dentro da perspectiva sociológica de Durkheim, a existência de uma sociedade, ela só é possível a partir de um determinado grau de consenso entre os indivíduos daquela sociedade. E segundo Durkheim ainda, esse consenso ele vai existir em diferentes tipos de solidariedade. E ele vai falar da solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, para Durkheim, vai ser aquelas que têm vínculos afetivos, aquelas que existem por laço de parentesco. Essas são a mecânica. E a solidariedade orgânica, para Durkheim, vai ser aquela sociedade em que os vínculos estão atrelados à divisão do trabalho, ao entendimento racional da necessidade do outro de manter a sociedade funcionando. Então, para Durkheim, ele concebe as sociedades como sociedades complexas, como grandes organismos vivos, onde os órgãos são diferentes entre si, né? Aí ele está falando sobre a divisão do trabalho, mas todos vão depender um do outro para ter um bom funcionamento dentro dessa sociedade. Ele também vai falar que a divisão do trabalho faz aumentar também o grau de interdependência entre os indivíduos. E para garantir essa coesão social, onde predomina a solidariedade orgânica, a coesão social não está assentada nas crenças e valores sociais religiosos, nem na tradição ou nos costumes compartilhados, mas ela está assentada nos códigos e regras de condutas que estabelecem direitos e deveres e se expressam em normas jurídicas. Isso é, a solidariedade orgânica, ela se baseia, ela se assenta no direito. Já para Karl Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais, já que produzem a sua existência em um grupo. O homem primitivo, segundo Marx, ele vai se diferenciar dos outros animais, não apenas pelas características biológicas, mas também por tudo aquilo que vai realizar, que o homem realiza no espaço e na época em que ele vive. Para ele, o homem, o indivíduo isolado, só apareceu efetivamente na sociedade de livre concorrência, ou seja,
no momento em que as condições históricas criaram os princípios da sociedade capitalista. Então, a gente tem um exemplo simples dessa sociedade, né? Por exemplo, quando um operário é aceito numa empresa, ele vai assinar um contrato do qual consta que ele deve tantas horas por dia e por semana e que ele tem determinados deveres e direitos além de um salário mensal. Então, dentro desse exemplo, existem dois indivíduos se relacionando: o operário, que vende sua força de trabalho, e o empresário, que compra essa força de trabalho. Então, aí se trata de um contrato de compra e venda entre iguais. Aparentemente se trata de um contrato, mas só aparentemente, porque o vendedor, ele não escolhe onde nem como ele vai trabalhar, né? Aí, no caso, esse vendedor seria o operário. E as condições já estão impostas pelo empresário e pelo meio social no qual ele está inserido. Então, segundo Marx, entre esses dois, no entanto, não é apenas, a relação não é só de indivíduos, mas é sim de classe social. A classe operária e a classe burguesa. Eles dois só se relacionam, essas duas classes só se relacionam por conta do trabalho. O empresário precisa da força de trabalho do operário e o operário precisa de um salário. As condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes, com a intervenção do Estado, por meio das leis, dos tribunais e da polícia. Essas lutas vêm se desenvolvendo há mais de 200 anos, segundo Marx, em muitos países e nas mais diversas situações, pois empresários e trabalhadores têm interesses opostos, né? Aí está é a dialética que Marx fala, né? O Estado aparece aí para tentar reduzir o conflito e o Estado cria leis que normalmente são a favor dos capitalistas, segundo Marx. Então, o foco da teoria de Marx está nas classes sociais, mas o Marx também ele fala do indivíduo. E isso fica claro quando Marx afirma que os seres humanos eles constroem sua história, mas não da maneira que eles querem, porque existem situações anteriores que condicionam o modo como ocorre a construção da história. Por Marx, sempre vão existir condicionantes estruturais que levam o indivíduo, que levam os grupos e as classes para determinados caminhos, mas todos têm capacidade de reagir a esse condicionamento e até mesmo de transformar a realidade. O foco de Marx, o foco do estudo de Marx, era estudar as condições de existência dos homens reais dentro da sociedade. E o ponto central da análise de Marx está nas relações estabelecidas em determinadas classes e entre as diversas classes também que compõem a sociedade. Por Marx, só é possível entender as relações dos indivíduos com base na dialética, que é a oposição que as classes têm entre si. De acordo com Marx, ainda, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes, que se desenvolve à medida que os homens e as mulheres procuram satisfazer as necessidades, que são oriundas do estômago, da fantasia, entre outros. Já para Weber, que é diferente do Durkheim, ele tem como preocupação central compreender o indivíduo e as suas ações. Então, o questionamento dele é por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os atos que as pessoas têm? Bom, de acordo com o Weber, a sociedade existe concretamente, ela existe de verdade, mas não é algo externo acima das pessoas, é um conjunto de ações dos indivíduos que se relacionam entre si. E dessa forma, Weber, ele vai partir, o estudo dele vai ser do indivíduo, vai ser a partir do indivíduo e das suas motivações. Ele pretendeu compreender a sociedade como um todo. O conceito básico para Weber é o de ação social e vai ser entendido como o ato de se comunicar, de se relacionar. E esse ato de se comunicar, de se relacionar, vai ter uma orientação com relação aos outros. Esse outro pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa da sociedade que você não conhece e pode ser as pessoas que você conhece. E de acordo com Weber ainda, o dinheiro é um elemento de intercâmbio que alguém aceita no processo de troca de qualquer bem
e qualquer outro indivíduo também utiliza, porque sua ação está orientada pela expectativa de que outros tantos, conhecidos ou não, estejam dispostos a também aceitá-la como um elemento de troca. Seguindo esse raciocínio, o Weber declara que a ação social não é idêntica a uma ação homogênea de muitos indivíduos. Ele ainda vai dar um exemplo quando estão todas as pessoas caminhando na rua e começa a chover. Muitas dessas pessoas vão abrir os guarda-chuvas, né? E a gente abre o guarda-chuva ao mesmo tempo. A ação de cada indivíduo não está orientada pelos outros indivíduos, mas sim pela necessidade da gente se proteger da chuva. Então, de acordo com o Weber, ao contrário do que defende Durkheim, as normas, os costumes e as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas estão intencionalizadas e com base no que traz dentro de si cada indivíduo. O indivíduo ele escolhe condutas e comportamentos, dependendo da situação que lhe é proposta. Assim, as relações sociais consistem na probabilidade que se haja socialmente com determinado sentido, sempre numa perspectiva de reciprocidade por parte dos outros.